Frutifique, Senhor, no terreno do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem está sendo abençoado, quem foi abençoado hoje à tarde, Deus tem sido tão generoso conosco, né? Então, só temos uma palavra: gratidão. Gratidão a Deus pela sua muita bondade, né? O tema que eu vou estar falando, eu ministrei alguns domingos aí, aqui em Garanhuns, acho que foi no mês de setembro. Eu falei sobre alinhados para um tempo como esse. E eu senti no meu coração, né, que eu deveria estar falando sobre justamente isso. A gente procurar se alinhar. Então, enquanto vocês estão abrindo aqui o iPad, né, eu quero que você pense na sua vida, de acordo com o que a gente tem ouvido ontem pela manhã. Quem foi abençoado ontem aqui? Meu Deus, e hoje de manhã? Quem foi abençoado? Jesus, que ministrações poderosas, né? Então, a gente precisa alinhar a nossa vida, de acordo com aquilo que Deus está nos falando. E o que é alinhar? É o quê? Endireitar, corrigir, aprumar. Então, tem momentos da nossa vida que a gente tem que fazer uma análise. Será que eu estou, né, tendo atitudes que estão correspondendo com o que Deus quer para a minha vida? Né? Deus tem propósito na nossa vida, Deus tem um tempo para fazer as coisas acontecerem na nossa vida. E nós temos que estar perguntando ao Senhor, né? E também se analisando e perguntando a nós mesmos: será que eu estou tendo as posturas, as atitudes, tomando decisões que vão me fazer cumprir o que Deus quer? Será que eu estou realmente alinhado? Será que eu estou realmente colocando a minha vida em ordem? Estou arrumando a minha vida para fazer aquilo que Deus quer? Igual um médico, né? Ou uma pessoa que deseja. Eu sei que os meninos estão todos ansiosos. Dia 18 vai sair o resultado aí do Enem. E cada um tem um desejo de uma profissão. Mas ninguém vai se tornar um médico porque você deseja. Ah, eu desejo. E você, é assim que as coisas acontecem? Não é assim. Se você deseja ser um médico, primeiro você tem que passar no Enem. Ou senão nem pensar em ser médico, né? Então, você tem que ser um bom estudante e passar na prova, para que você então comece o processo de alinhar a sua vida. Não é porque você passou no Enem que você vai ser um médico, ou um dentista, ou um advogado, qualquer profissão. Você tem que primeiro passar na prova, ser aprovado nos testes, para começar o processo. E um processo doloroso, de muito estudo, muitos desafios, para então você terminar aqueles 6 anos e ainda fazer o quê? 3 anos de quê? De residência. Que lá você vai ser treinado de novo. Então, coloque aí 9 anos da sua vida de treinamento, para que você possa cumprir aquilo que você entende que é a missão que Deus tem. Vou servir o Senhor sendo médico, vou servir o Senhor sendo advogado, eu vou servir o Senhor sendo juiz. Isso numa profissão, né? Aí que vai servir o Senhor, uma profissão secular, que você vai servir o Senhor e vai ter influência sobre muitas pessoas. Imagine para as coisas espirituais. Então a gente pensa que a gente vai se tornar o que Deus quer sem esforço, sem alinhar, sem endireitar. Se você não se endireitar, vai ficar só no desejo. O propósito de Deus e os sonhos de Deus. Nós temos que endireitar as nossas vidas, corrigir o prumo das nossas vidas. Tem um versículo aí em Eclesiastes, capítulo 8. Os meus versículos, o pastor, o nome dele, Vitor Vieira, estava falando todos os meus versículos. Eu digo: meu Deus, como é que eu vou pregar? Se o homem está falando tudo que eu quero falar daqui a pouco, não vou ter mais versículo. Ele falando, eu dizia: meu Deus, era esse que eu ia falar. Mas eu vou falar tudo que ele falou, porque estava já aqui no meu coração. Então Deus estava apenas confirmando, né? Mas o pastor Rodrigo falou várias vezes esse versículo, Eclesiastes 8, 5 e 6. Diz: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Fale comigo, diga: tempo
e modo. E a Bíblia diz, porque para todo propósito há tempo e modo. Diga, todo propósito tem um tempo e tem um modo. Então, como eu falei, né? Para você se tornar um médico, você tem todo um processo. E tem um modo. Tem um tempo para acontecer. Mas existe a maneira de acontecer. Não é porque você quer, eu vou saber uma coisa, vou ser médico mesmo, vou atender agora no meu nome. E vem cá que eu vou consultar você. Aí você não fez faculdade, não está autorizado. Vai acontecer com o que com você? Vai para a cadeia, meu irmão. Quem disse você que você pode fazer assim? Porque existe a maneira correta. E a maneira correta é ser aprovado nos processos. Para receber a autorização para então exercer. Nas coisas espirituais também. As coisas têm um tempo, mas tem uma maneira. E nós temos que estar alinhados, atentos ao tempo de Deus na nossa vida. E temos que também prestar atenção na maneira que Deus quer que a gente haja. Que Deus quer que a gente se comporte. E a gente tome algumas decisões. E eu coloquei aqui, que eu não estou usando aqui os slides, mas eu coloquei um relógio bem grande e coloquei assim uma frase: que tempo é esse? E minha pergunta é: você sabe que tempo é esse de Deus na sua vida? Porque se você não souber que tempo é esse, você vai viver de qualquer jeito. Por isso nós temos que prestar atenção. O sábio conhece o tempo de fazer as coisas. Uma pessoa que não sabe que tempo está vivendo, ela vive de qualquer jeito, perdendo tempo. Mas se você sabe que o tempo chegou na sua vida, e a Bíblia fala duas palavras sobre tempo, no grego. Uma é cronos. Cronos se fala de tempo, tempo de relógio, mês, ano, datas. E a outra palavra se chama kairos. Kairos é o tempo oportuno, o tempo exato de Deus nas nossas vidas. Então existem algumas coisas que já é tempo da gente estar fazendo. E tem coisas que ainda não é o tempo. E nós temos que perceber o tempo certo, para que a gente possa não perder tempo. Vocês estão entendendo isso aí? Então temos que estar alinhados. Eu e você precisamos estar sintonizados com Deus, para entender o tempo dele e a maneira dele, a forma que ele quer que a gente se comporte, que a gente haja, que a gente viva. Não podemos viver à toa, se nós quisermos cumprir o propósito do Senhor, né? E por que eu preciso estar alinhado com o tempo? Por que eu preciso prestar atenção no tempo? Né? Para que eu possa não perder oportunidades. Adriel vai estar essa semana que vem, né? A gente vai estar indo viajar com ele. E ele vai passar um tempo em Florianópolis, lá no F-Hope, fazendo fascinação, que Johnny foi lá, também passou 5 meses lá, sendo treinado. Mas só que Adriel não ia, porque ele não tinha idade. E eu fui orar. Disse: Deus, se é o tempo do Senhor na vida de Adriel, abra as portas, faça com que ele seja aceito, que ele vá. Quando o rapaz ligou para nós, para dizer que Adriel tinha sido aprovado, aceito, eu entendi que é um tempo oportuno, que é o tempo kairos de Deus na vida dele. Que essa oportunidade seria única na vida dele. Existem coisas que batem na nossa porta, que é oportunidades que Deus nos dá, que são únicas, que não vai se repetir mais. Então nós temos que estar atentos às oportunidades, para não perder a oportunidade que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Eu fico feliz, né? Porque você teve a oportunidade de ser aluno aqui na Escola de Adoradores. E Deus
te trouxe, você aceitou, se esforçou, está se esforçando o dia todo aqui. Tem hora que dá um sono, né? Mas você está ali, né? Aproveitando essa oportunidade. Porque tem coisas na nossa vida que nunca mais a gente, né, vai ter de volta. As palavras que nós ouvimos, você pode ouvir até no YouTube, mas vivenciar o que a gente vivenciou só vocês. Não é a mesma coisa. A gente assiste as palavras, mas, irmãos, não é a mesma coisa. É a mesma coisa, você acha? Nunca. Você está lá, naquele ambiente espiritual, recebendo, né? É bom à noite, ser aberto às noites, é muito bom. Mas não se compara com quem é aluno. Sim ou não? Estou errada nisso? Gente, quem é aluno é outro nível. A gente escuta coisas, esse ambiente é um ambiente de intimidade. A noite é maravilhoso. Mas, sendo aluno, a gente aprende muito mais coisas profundas. Sim ou não? Estou certa ou estou errada? Vale a pena ser aluno? Não tenho nem dúvida. Então, são oportunidades que Deus nos dá. Então, nós temos que estar atentos, precisamos, né, prestar atenção e não deixar passar da nossa vida. Né? Eu vou falar sobre 3 coisas que nós temos que prestar atenção e que nós precisamos alinhar. A primeira coisa que você precisa alinhar a sua vida, que você precisa colocar em ordem a sua vida, que você precisa prestar atenção no que Deus está lhe mostrando, né, é no seu chamado. Alinhe a sua vida. Você precisa entender o seu chamado. Eu acho que é um desafio. Você sabe que o diabo investiu pesado nas nossas vidas para nos confundir, sim ou não? Para descobrir o chamado, irmãos, às vezes é um tormento, sim ou não? Eu não sei para quem nasci, quem eu sou. Tem hora que eu imagino que eu seja isso, daqui a pouco eu não sei se sou isso, sou aquilo. Sim ou não? É igual o pessoal do 3º ano. Sofre os irmãos do 3º ano. Os jovens, os adolescentes. Meu Deus, que profissão. Deixa eu confessar as minhas lutas. Gente, quando eu terminei o 3º ano, eu não sabia o que eu queria como profissão. Primeiro eu orei para não passar no vestibular, que Jesus ia voltar. Veja a mentalidade. Aí, não passei, eu fiz uma festa. Aleluia, não preciso fazer faculdade, para quê? Fui morar em Brasília e lá os pastores diziam, você precisa estudar. E eu dizia, em nome de Jesus, estão querendo me desviar, Senhor, repreenda agora. Estão querendo me desviar do meu chamado, para que eu vou? Foi uma luta, meu Deus, eu achando que o diabo estava usando aquela pastora para me desviar do meu chamado. Veja, que mentalidade. E Deus usando aquela mulher, a pastora Lúcia. Deus usou aquela mulher, ela pagou cursinho para mim. E eu fui fazer o objetivo lá em Brasília. Só que eu fui no final do ano, irmãos. Intensivão, eu quase morro. Entendia nada, porque quem estudou o ano todo era cada assunto. Eu cheguei no intensivão, ou seja, era uma revisão geral. Eu quase morro, eu quase me acabo, eu não sabia. Era inglês o que estava falando. E o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Conclusão, fiz vestibular e não passei. Fiquei frustrada. Aí eu disse, meu Deus, como é que o senhor disse que é para eu fazer vestibular? Eu vou lá, não passo. Fiquei envergonhada, a pastora pagou para mim. Tentei outra vez, fiz jornalismo e não passei. Aí, vim para Garanhuns. Eu disse, meu Deus, eu tenho que estudar. Minha cabeça já tinha mudado, eu tenho que estudar. Aí viemos para casar, eu e o Marcos, a gente casou. E naquele ano, eu fui fazer vestibular. Aí, Marcos, eu descobri que no último dia da inscrição, eu disse, Marcos, faz a minha inscrição. Para quê? Eu digo, bota qualquer coisa. Gente, eu fiz pedagogia, porque foi qualquer coisa que o Marcos botou lá. Porque eu não sabia o que eu gostava. Que coisa terrível. Depois que ele fez para mim a inscrição em pedagogia, eu disse, meu Deus, para que eu fui escolher pedagogia, meu Deus? Tem misericórdia de mim. Então, sempre sofri muito com a questão da identidade, descobri meu chamado, descobri para que nasci. Meu Deus, que sofrimento terrível é esse? Então eu percebo que o diabo, ele bagunçou a nossa vida para destruir o chamado de Deus. Porque
você não sabe quem é, aí você começa a se comparar. Ah, como eu queria falar como fulano. Ah, como eu queria ser assim. Aí começa a nascer inveja em nosso coração. E a gente começa a se comparar tanto. E a gente começa a ter ciúme. Então vem uma competição. É coisa do cão mesmo. E você não sabe quem você é. E eu me lembro quando eu me converti, irmãos. Eu sempre admirei Valnice Milhomens. Quem já ouviu falar dessa mulher de Deus chamada Valnice? Gente, Deus revolucionou a minha vida, mudou a minha vida completamente no dia que eu conheci Valnice Milhomens. Foi uma noite no Colégio 15 que eu fiquei impactada. Nunca mais eu fui a mesma pessoa, nunca mais. Mudei. Foi algo sobrenatural na minha vida através daquela mulher. Ouvindo aquela mulher pregar. E aí, né, tudo mudou. E eu me lembro que as meninas vestiam igual ela. Só que eu não me identificava com o estilo de roupa dela, que era uma saia plinçada até embaixo. E as meninas eram chamadas de Valnicetes. Quem se vestia igual a Valnice. Mas eu não gostava, né? Não, nunca. Mas eu gostava da intimidade que ela tinha com Deus. E do conhecimento que ela tinha da palavra de Deus. Então isso me fascinava. Ela se tornou para mim um grande referencial. Mas não apenas ela se tornou um grande referencial. Outra mulher que eu sempre admirei muito foi Darlene Zec. Uma adoradora incrível. Lá do pessoal da Hilson. Ana Paula Valadão, sempre admirei muito. Caráter. Né? Então, assim, algumas coisas eu não... Teve momentos que eu não concordei muito, não. Né? Mas sempre tive uma admiração por ela. Deus corrigiu muito. Ela sempre foi uma mulher muito sensível. Quando ela dava escolhas erradas, e aí ela sempre se submeteu muito às correções do Senhor. Muito sensível, então sempre tive muita admiração. Mas entendendo que cada uma tem seu jeito, cada um é o que é, e eu sou quem sou. Então nós não precisamos ser outra pessoa. Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a nos amar como a gente é. Outra mulher que eu admiro demais é Joyce Meyer. Quando eu olho para aquela mulher, eu digo, nada é impossível para Deus. Depois assiste uma pregação de Joyce Meyer. Que mulher incrível. Porque foi abusada pelo pai dela, a infância, até a adolescência. E hoje ela é conhecida no mundo inteiro, aquela mulher. Digo, Deus, então o Senhor pode todas as coisas. Uma mulher confusa, que não se amava, que se comparava tanto. E Deus curou essa mulher de tal maneira que ela é uma referência para o mundo hoje. Então, eu digo, Deus, que coisa admirável. Então nós podemos admirar as pessoas sem querer ser elas. Sendo nós mesmos, amém, irmãos? Você não precisa ter o cabelo de fulana, você não precisa ter a voz de ciclana, não, você é quem você é. Só que muitas vezes o diabo, ele fez com que a gente não gostasse da gente. A gente não gostasse da gente, a gente não quisesse ser a gente mesmo, para ser o outro. Mas sabe de uma coisa? Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê amor por nós. Porque como que a gente vai cumprir o propósito dele se a gente não se amar? Se a gente não se aceitar como a gente é? Então, a primeira coisa que nós temos que alinhar a nossa vida é entendendo o nosso chamado, entendendo quem somos. Se você quer fazer diferença nessa geração, fazer toda a vontade do Pai, entenda qual é o chamado, entenda quem você é, se ame, se aceite. Isso é um processo de cura, a gente se amar, principalmente quando a gente foi rejeitado. Pessoas que têm rejeição, né? E eu sempre tive muito sentimento de rejeição. Me perseguia. Olha, Deus já fez tanta cura no meu coração. Então, dentro de mim, um emaranhado, uma bagunça. E até o pastor, até quero falar para a Max, em nome de Cristo, compra aquele livro, Paixão por Jesus. Posso ficar sem esse livro? Aí, não perca não essa oportunidade. Pegue lá logo, antes que alguém pegue o meu livro. Por quê? Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou ser curada. Porque se eu conhecer o amor de Deus, eu vou começar a me amar. E a me aceitar. Porque como é que Deus vai usar você se você não se aceitar? Se você não se amar, não se gostar. Então entenda. Para que você nasceu, né? Paulo disse lá em Efésios 5:15.
Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não viva como ignorantes, mas como sábios. Não proceda imprudentemente, mas procure descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Não vivam de maneira nécia. Não vivam de qualquer jeito. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. Procure fazer qual é a vontade dEle. Mas como é que você vai fazer se você, primeiro, não descobrir que você é amado e amada, que Deus lhe criou do jeito que você é, o seu temperamento? Gente, eu odiava o meu temperamento. Eu me lembro do dia lá em Brasília que eu descobri que eu era colérica. Odiei. Não, mas eu não quero ser colérica, eu quero ser sanguínea. Gente, odiava. Até que um dia Deus me convenceu: filha, foi eu que te criei assim. Paulo era colérico. Aí eu comecei a gostar. Moisés era colérico. Matou um homem na raiva dele, né? Misericórdia. Mas ele foi curado, se tornou o homem mais manso da terra, doce. Então assim, até o temperamento a gente não pode rejeitar. Nós precisamos entender, até o nosso temperamento faz parte do propósito de Deus na nossa vida, amém? Se você é assim, Deus vai usar você do jeito que você é. Agora você vai conhecendo o Senhor e você vai sendo transformado, melhorado, para nos tornarmos parecidos com Jesus. Porque tem áreas do nosso temperamento, tem lado que realmente não vale nada, não é? Nosso temperamento temos que ser transformados mesmo. Ter domínio próprio, ser doce, paciente, amável. Já Marcos, meu marido, ele tem o lado colérico, mas o que prevalece mais é o melancólico. Então ele é mais paciente, graças a Deus, né? Que ele é paciente. Então o melancólico, ele é contemplativo, não é? Eu já acordo a 100 por segundo, irmãos. Marcos, você acorda, ele está em pé, mas não acordou. Não fale com ele ainda, né? Mas é um homem profundo. Marcos gosta de analisar as coisas, de pensar. Meu Deus, já sofri tanto, porque eu sempre dizia assim: é agora que eu tenho que tomar a decisão. Meu Deus, já decidi precipitadamente, já fui resolver as coisas na hora, cabeça quente, fui lá pedir perdão, porque não era para ter resolvido naquele momento. Então a gente vai se completando. Eu vou ajudando ele nas fraquezas dele e ele vai me ajudando nas minhas fraquezas. Mas olhe, ame quem você é. E eu acho interessante que o apóstolo Paulo, eu coloquei uns versículos aqui que me chamou muita atenção. Se você quer compreender seu chamado, a primeira coisa que você precisa fazer está aqui em Efésios, para compreender seu chamado. Efésios capítulo 1. Você e eu precisamos orar todos os dias. Versículo 17. Paulo disse: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Paulo está dizendo assim: olha, eu oro por vocês, para que o Senhor, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E hoje, né, nesse instante aqui, o pastor Vitor, ele estava falando, somos o que somos, porque somos fruto do conhecimento de Deus que temos. Então, de acordo com o conhecimento que eu tenho, a visão que eu tenho de Deus, é assim que eu vou me tornando. Então, nós precisamos realmente mergulhar num conhecimento profundo de Deus, para a gente ser mudado na nossa maneira de ser. Sabe por quê? Porque conhecendo o Senhor, Ele vai revelar quem somos. Você sabia que quando Pedro, ele teve a revelação que Jesus era o Cristo, na hora que ele teve a revelação, na hora que ele teve o entendimento, Jesus perguntou: quem diz vocês que eu sou? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na hora que ele teve o Espírito de Deus trouxe revelação de quem Jesus é. Na hora,
Jesus revelou quem Pedro era. Eu também te digo, tu és Pedro. E ele recebeu então o chamado dele, a identidade dele. Tu és Pedro. Sobre essa revelação vai edificar a minha igreja. Ou seja, a nossa identidade está diretamente ligada com a revelação de quem o Senhor é. Nós precisamos buscar o Senhor, né, para que Ele revele a nós quem Ele é. E quando nós estivermos tendo revelação de quem Ele é, Ele vai revelar quem somos. Outro versículo que me chamou a atenção aqui em Colossenses, capítulo 1 também. Paulo faz essa oração com tanta profundidade. Versículo 9 em Colossenses, capítulo 1, versículo 9 diz: por esta razão também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de quê? De pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Que oração poderosa! Paulo diz: eu oro por vocês, para que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade. Se você ainda não sabe qual é a vontade de Deus, então você precisa buscar o Senhor. Ele disse: eu oro para que vocês cresçam no pleno conhecimento de quem Deus é. E para que vocês vivam uma vida. É muito profundo o que ele fala. Transborde no conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento, a fim de que vocês vivam de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Ou seja, se eu não sei o propósito de Deus para a minha vida, qual é o meu chamado, eu vou viver uma vida que não vai agradar o Senhor. Como que eu vou agradar a Deus se eu não sei para que nasci? A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda obra. Como que eu vou frutificar se eu não sei em que área eu devo trabalhar? Eu não sei em que eu devo me dedicar. Eu não sei para que eu vivo. Como é que eu vou viver uma vida digna do Senhor? Olhe, nós precisamos ser pessoas realizadas, amém, queridos? Eu admiro muito uma pessoa que sabe para que nasceu. Observe, todas as pessoas que sabem por que nasceram, qual é o propósito delas, são pessoas realizadas. Elas vivem plenas, podem estar lisas, mas são realizadas. Eu estou fazendo a vontade de Deus, estou no centro da vontade de Deus. É diferente quando a gente não sabe para que vive. Faz tudo, não faz nada, se bem feliz, sim ou não? Eu estou falando coisa que não é verdade. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Acho o máximo essa palavra, faz sentido. Tudo agora faz sentido? Faz sentido, irmãos? Então nós temos que buscar conhecer a vontade do Senhor. E como, pastora? Irmãos, vamos jejuar e orar. E mais do que isso, sabe como é que a gente vai descobrir o chamado? Lendo a Bíblia. É na palavra, é gastando tempo com a palavra, que vai vir uma palavra, Deus vai falar contigo e vai liberar uma palavra rema. Pode acreditar, quando você ouvir a voz de Deus, esse é seu chamado. Sabe onde você descobriu o propósito? Na palavra. Meditando na palavra, vai vir uma revelação, o espírito de revelação e de entendimento vai vir sobre a sua vida. Quem quer receber esse espírito de revelação? Não sei quem sou, não sei para que vivo. Vamos gastar tempo fazendo o quê? Lendo a palavra. Pega a Bíblia. Olhe, Lutero era o quê? Um padre, um monge, um padre. Mas um dia ele estava lendo a Bíblia e pulou Romanos 1:17, se eu não me engano. E era a salvação pela fé. Tu sabe que aquele versículo mudou a história do mundo? Um homem foi impactado lendo a
Bíblia e descobriu a missão dele. Ei, pá, estou vivendo uma vida totalmente fora. Eu estou entendendo errado. Minha postura está errada. E por causa do entendimento de que servir a Deus era pela fé, não era pelas obras. Porque ele compreendeu que a salvação não era pelas obras, a salvação era pela fé. Ele sentiu no coração de traduzir a Bíblia para o alemão. Foi uma revolução. 500 anos fez a reforma. Que revolução. Se você já assistiu, você viu que foi uma revolução tão grande que teve tanta morte. Foi guerra mesmo. Foi terrível, mas uma mudança na visão histórica do mundo. Um homem lendo a Bíblia. Ou seja, eu e você temos que gastar mais tempo com a Bíblia, sim ou não? Para saber primeiro quem é Deus. O conhecimento dele vai nos revelar quem somos. O problema é que o foco está errado. Nós vamos orar para saber só o chamado. Me usa, me usa, me usa, me usa, me usa. Não sabe nem para que nasceu. Né? Eu estava ouvindo John Bevé falar sobre isso. Ele estava pedindo, Deus, usa-me nas nações. Usa. Todo dia ele acordava às 4 da manhã. E um dia Deus falou para ele, teu foco está errado. Me conhece. Me conhece. Aí quando ele conheceu o Senhor, Deus usa esse homem nas nações. Foco, conhecimento de Deus para revelar quem somos. A segunda coisa que precisamos endireitar na nossa vida, né? Você precisa endireitar. Você precisa saber quem você é. Primeiro se amando. Se ame. E se você não se ama, ore para se amar. Amém? Se você não gosta de você, eu não queria ser assim, eu não queria ter esse temperamento, eu não queria ter esse tamanho. Eu não gostava do meu tamanho, depois eu gostei. Eu ainda uso as sandálias altas, né? Para ficar assim mais elegante. Mas hoje eu me aceito ser baixinha. Nós temos que, a gente tem que se amar. E conhecer o Senhor, é conhecendo o Senhor que a gente vai começar a se amar. Então, primeiro, se você quer conhecer o chamado do Senhor, Paulo orava, Deus me dê espírito de revelação, no pleno conhecimento de quem o Senhor é. Ilumine os olhos do meu coração para que eu conheça o meu chamado. Então, você precisa descobrir quem você é. Alinhe sua vida. Se você descobrir que para que você nasceu, então você vai tomar as decisões certas, para fazer a profissão certa, estudar no curso certo, casar com a pessoa certa. Eu já vi pessoas casando com a pessoa errada. A pessoa que você vai casar precisa pensar como você, ter o mesmo chamado, o mesmo alvo, o mesmo propósito. Quem diz amém? Então, alinhe sobre isso. Como é que você vai viver uma vida frutífera se você não sabe o que você quer da sua vida, para que você nasceu? A segunda coisa, depois que você sabe qual é o seu chamado, a segunda coisa que você precisa alinhar. Primeiro é conhecer, né? Para que você nasceu. A segunda coisa é se prepare para o chamado. Diga, eu devo me preparar para o meu chamado. Primeiro, uma preparação espiritual. Precisamos nos preparar espiritualmente. O primeiro preparo que Deus quer fazer em nossa vida é tratar o nosso caráter. Precisamos rejeitar atitudes carnais, comportamentos da velha natureza e tomarmos posse de posturas da nova natureza que o Senhor nos deu. Nós precisamos permitir que Deus trate o nosso interior, pois o ministério é alicerçado no caráter. Diga caráter. Por isso que o Espírito Santo trabalha tanto no nosso homem interior, para nos dar estrutura para cumprirmos o seu chamado. O primeiro preparo que você deve buscar para cumprir o chamado é deixar Deus tratar contigo, com as doenças da sua alma. Porque se você não deixar Deus tratar com as doenças da alma, o seu chamado não vai ser um chamado bem sucedido. Porque a nossa alma é nosso maior inimigo. Nossa alma é uma destruidora de chamado. O pior inimigo da nossa vida não é Satanás, é a nossa alma, as nossas emoções feridas, a maneira como a gente se enxerga, como a gente enxerga Deus. Que bom que há cura em Deus, amém? Quanto mais a gente
contempla o Senhor e busca o Senhor, mas Ele vai curar o nosso coração. Quando eu oro por cura, eu sempre olho para Davi. Davi era um menino, um rapaz, que ele tinha tudo para dar errado. Ele era rejeitado, queridos. Nem o pai dele acreditava nele. Quando a rejeição começa dentro da nossa casa, as feridas são muito mais profundas, sim ou não? Sim, mas há jeito para você e para mim, amém, queridos? Quando você olha para Davi, o pai dele não acreditava nele, os irmãos ficavam zombando dele. O que é que está fazendo aqui? Vai tomar conta daquelas poucas ovelhas. Aqui não tem lugar não. Nem tamanho tu tem para ser soldado. Eu acho que ele era como um Johnny, magrelo. Ele pegou lá o escudo. Olha, Vossa Majestade, esse escudo aqui não dá para eu segurar não. Eu estou sem aguentar nem levantá-lo. Acho que era Johnny pegando a armadura lá de Saul. Davi não conseguiu nem ficar com a armadura, ou seja, ele não tinha um porte de um soldado. Acredito que ele era mago que dava dó, né? Ele era um menino de muito jejum, né, Johnny? Aí ficava um palito de fósforo. Então, os irmãos não davam nada por ele, o pai não dava nada por ele. Mas sabe de uma coisa? Pense num cara curado. Ele sabia quem ele era. Olha, eu posso estar errada na minha conjectura. Olha que palavra, conjectura. Eu acredito que lá com as ovelhas, lá no campo, o Espírito do Senhor tinha falado com ele. Deus já tinha falado com ele. Quando o profeta foi lá ungí-lo como um rei, Deus já tinha colocado dentro daquele menino um coração de rei. Deus transformou um pastorzinho de ovelhas, rejeitado pela família, desprezado. Deus deu àquele menino um coração de rei. Ele não era rei ainda, governando no trono, mas dentro dele ele já era um rei. O problema está dentro de nós. A grande obra de Deus é dentro, irmãos. Se nós não tivermos estrutura, um caráter, nós vamos destruir o chamado. Nós mesmos. Com as nossas inseguranças, com os nossos medos, com as nossas incapacidades, inferioridades e tantas áreas aí que quer nos destruir. Então nós temos que, antes de buscar um grande chamado, um grande ministério, permitir Deus fazer uma grande obra dentro, trazendo curas dentro de nós. Isso é um processo. Ele não foi rei assim. Havia áreas que ele precisava ser tratado dentro dele. Então ele foi. Eu quando me converti, comecei a ler a Bíblia, eu entendi que ele tinha entre 15 e 16 anos. Mas tem teólogos aí que dizem que ele tinha 13 anos, quando ele foi ungido como rei. Eu acredito ainda que ele tinha mais ou menos entre 15 e 16 anos. Para ele ser rei, ele teve quantos anos para ser rei? 30 anos, foi, Marcos? Que ele foi, assumiu Jerusalém, né? Foi 30? Foi 40? Quem lembra? 30 anos, foi? 13 anos, foi? Mais ou menos é o tratamento. Então, até ele chegar a ser rei, teve um processo de muita dor. Ninguém pense que ser curado é simples. Ser curado é se decepcionar muitas vezes com a gente. É você olhar para dentro de você e dizer, eu não tenho nada que preste. Enquanto você achar que você é bonzinho, tenho pena de ti. Não se engane, não tem nada que preste dentro de nós. E o que presta vem do alto, do Pai das luzes. Se tem coisas boas, é Deus que está colocando dentro de você. Porque a nossa natureza é terrível. Então é um processo de Deus transformar o nosso coração de egoísmo e tantos ismos, para nos dar um coração parecido com o dele. Tu já imaginou? Deus olhar para uma pessoa de carne e osso. Achei um homem que tem os meus sentimentos. Achei uma pessoa que pensa parecido comigo. Achei Davi, meu servo. Gente, é demais isso, sim ou não? Ter um coração parecido com o do Senhor.
que ama o outro, que quer bem do outro, que não compete com o outro, que não fica invejando o lugar do outro, que fica com inveja quando o outro é abençoado, bem-sucedido, quando o outro cresce, porque cresceu, meu Deus, não é terrível? Mas é a nossa natureza humana que precisa ser corrigida pelo Senhor. Mas como, pastor, vamos ser transformados? Quando contemplamos a beleza do Senhor, somos transformados. Dia a dia, convivendo com Ele, somos transformados. Convivendo com o Senhor, Ele vai confrontando a gente. Quem já foi confrontado pelo Senhor? Meu Deus, você fica até com vergonha. Ainda tem isso aqui dentro, Deus? Sim. Vamos tirar. Sim, Deus. Tirar o que não presta dói. Porque você tem que dizer não a você. Você tem que dizer sim ao Senhor. Mas sabe de uma coisa? Quanto mais a gente renuncia a nós mesmos, mais vamos sendo transformados, parecidos com Ele, e vamos amadurecendo. Eu acredito que seja um tempo de Deus nos amadurecer. Deixe Deus lhe amadurecer. Tratar com áreas que você ainda não foi mudado, não foi transformado, não foi transformada. Pecados que precisam ser arrancados pela raiz. Você sabe que para tirar um pé de coentro é fácil. Mas para você arrancar coisas enraizadas, que às vezes são pecados enraizados, custa, dói. Mas é necessário para que Deus possa fazer você uma árvore frutífera, como um carvalho, né, que é uma árvore que dura milhares de anos, né, Marcos? Dura quanto tempo um carvalho? Parece que é 7.000 anos, né? Quantos anos? Eu disse que é 7 não, irmãos, é 2, viu? 2.000 anos. Mas eu li que tem árvore que dura 700 anos, 900, é muito tempo, uma árvore. Mas vai ver onde é que está a raiz dessa árvore. Paulo disse que se nós quisermos ser curados, nossas raízes precisam estar no amor de Deus. Nós precisamos conhecer mais esse amor do Senhor. Nós precisamos deixar o Senhor tratar conosco. Deixa Deus tratar contigo. Você tem um chamado, já sabe qual é? Pois aguenta o rojão agora e diz: Deus, trate comigo. Eu vou deixar, porque se você não deixar, você vai cavar a sua própria ruína. Porque não tem alicerce sua vida. Quando eu olho para Billy Graham, me causa admiração. Um homem de uma só mulher. Morreu com 90 anos, foi, Marcos? Ele? 90 anos. Procuraram e investigaram a vida dele. Nunca encontraram esse homem envolvido em pecados financeiros, em roubos, em enganos. E nunca encontraram nele envolvido com outra mulher, a não ser com a esposa dele. Homem íntegro. Uma vida irrepreensível. Tem que ter alicerce. Deixe Deus trabalhar dentro da sua vida. Mas a segunda coisa que você precisa deixar, ou se preparar, a palavra é melhor, que você precisa preparar, é você, segundo preparo para cumprir o chamado, é você se tornar excelente naquilo que você faz. Você deve se aperfeiçoar, aprimorar, melhorar naquilo que o Senhor chamou você para fazer. Você deve fazer cursos, estudar. Você deve estar preparado para quando chegar o tempo de Deus, a oportunidade aparecer, você está ali preparado. Se prepara. Vai aperfeiçoar, vai estudar, seja excelente. Olha que versículo aqui que eu coloquei. Provérbios 22, 29. Diz assim: você conhece alguém que faz seu trabalho com cuidado e perfeição? Você conhece alguém que faz um trabalho com cuidado e perfeição? Gente assim, em pouco tempo, seu valor será reconhecido e ele será chamado para trabalhar para o rei. Olha o outro versículo. Provérbios 1:5. Uma pessoa sábia adquire habilidade. Então nós precisamos adquirir habilidade.
Precisamos aprimorar, estudar, aperfeiçoar, gastar tempo. O que é que tu queres, Senhor, que eu faça? Então faça com excelência. Os excelentes sempre são conhecidos. Seja na arquitetura, seja na área da engenharia, quem aperfeiçoa se torna reconhecido pelos reis. Amém, irmãos? E a última coisa que eu quero falar, que você precisa alinhar a sua vida. Primeiro é conhecer o seu chamado. Você precisa também, em segundo lugar, se preparar para esse chamado, deixando Deus tratar o seu interior e também adquirir habilidade. Terceiro, você precisa conhecer o tempo de Deus e a maneira de Deus agir na sua vida. E eu quero terminar dizendo: não atrapalhe o Senhor. Não atrapalhe. Tem gente que sabe, um homem que atrapalhou muito Deus. Vou falar bem rapidinho sobre ele. Ele sabia a vontade de Deus, mas atrapalhou. Foi Jonas. Depois você lê o livro de Jonas. Ele conhecia claramente a vontade do Senhor. Eu gosto tanto de Deus. Eu disse: Deus. Eu achei tão engraçado hoje, irmãos. Um discípulo do pastor Rodrigo chegou para mim: pastor, eu tenho uma palavra para te dar. Eu digo: fala. Ele começou a falar por parábolas. Aí eu disse: irmão, não estou entendendo nada não. Você pode falar português? Aí ele traduziu para mim e falou português. Eu digo: então tá bom, eu entendi agora. Então eu sou um tipo de pessoa, você tem que falar para mim claro o que você tem que dizer. Então Deus, ele foi muito claro com Jonas. Não foi por parábolas que ele falou. Ele falou com clareza. Ele disse: Jonas, Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até mim, até a minha presença. Ficou alguma dúvida? Quem tem dúvida daqui do chamado de Jonas? Jonas, vá até a cidade de Nínive, pregue contra ela. Tinha dúvida nessa palavra? Mas ele disse: vou nada. E foi para Tarsis. Aí foi um processo de quebrantamento, de tratamento. Foi parar na boca lá do peixe, lá na barriga do peixe, lá com aquelas algas na boca dele. Aí pronto, foi perdoado. O peixe vomitou aquele homem, saiu lá todo sujo, né? Tá, do vômito do peixe, né? Aquela gosma em cima dele e tal. Para ele se arrepender da dureza do coração, só atrapalhou. Ou seja, quando a gente sabe o que é para fazer e não faz, a gente só atrapalha. Então não atrapalhe. Faça o que Deus manda você fazer. Faça o que Deus mandou você fazer. E uma coisa importante que eu achei também é quando a gente conhece o tempo do Senhor. Quando a gente conhece o que Deus quer, então não atrapalha, faça o que Ele te manda, senão tu vai parar na barriga de um peixe. Não seja desobediente, mas conheça, né, o tempo. Eu achei tão terrível, irmãos, quando Jesus chorou sobre Jerusalém. Olha, Lucas 19, 41 a 44. Jesus chega em Jerusalém e ele começou a chorar. Tu já imaginou Jesus chorando de tristeza? Ó Jerusalém que mata os profetas. Ó Jerusalém. Jesus estava tão desgostoso, sabe por quê? Jerusalém tinha clamado tanto para chegar o tempo do Messias. E o tempo tinha chegado. E Lucas 19, 41 diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isso agora está oculto nos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te arrasarão, porque não reconheceste o Kairós de Deus. Chegou o tempo da tua visitação. Chegou o tempo de Deus na tua vida. E tu ficaste com a cara para cima, Jerusalém. Vivendo à toa, desapercebida. Não te preparaste. E ele começou a chorar. Perdesse a oportunidade. Chegou o teu tempo. Passou de ti. Que coisa séria, sim ou não?
chegar o tempo de Deus e a gente não está preparado. Não estudou, não se aprimorou, não obedeceu ao chamado. Que chamado? Eu pensava, quando a gente não sabe, a gente só atrapalha. Mas se você sabe, pare de atrapalhar, faça o que Ele te manda fazer, se aprimore. Mas também existe outra coisa que a gente pode fazer quando a gente está fora do padrão, alinho, é você ainda atrasar o tempo de Deus. Você sabe que Moisés, ele tinha um chamado, nasceu, é um chamado profético para ser o libertador de Israel, foi criado no palácio. A mãe dele provavelmente, que educou ele, que a mãe dele era paga, né, como babá para educá-lo. E provavelmente aquela mulher ensinava para ele, né, a palavra de Deus e dizia, você tem um grande chamado. E aquele menino foi educado debaixo da orientação de Deus e também lá no palácio, recebendo instruções. Ele era muito culto, muito inteligente. Moisés foi preparado para ser um rei, para ser um príncipe. E aí ele entende que chegou o tempo de Deus na vida dele. Ele achava que estava pronto. A pior coisa é a gente achar, estou pronto. E ele atrapalhou, matou um homem. Não era assim. Ele esqueceu de perguntar a Deus, e aí Deus, como tu queres que eu faça as coisas? Na verdade eu acredito, Atos, no capítulo 7, fala sobre a história de Moisés, todo esse processo dele que ele atrapalhou o Senhor, né? No versículo 17, lá de Atos 7, diz assim: ao aproximar-se o tempo de Deus, diga tempo de Deus. Então tinha chegado Kairós para Moisés. Nesse tempo nasceu Moisés, foi educado em toda a ciência dos egípcios, era poderoso em palavras e obras. Versículo 22 diz: quando ele completou 40 anos, ele entendeu que tinha chegado o tempo de Deus na vida dele, porque com certeza sua mãe tinha ensinado, né, sobre o propósito de Deus. Então Moisés, ele não perguntou ao Senhor a maneira dele agir, e ele então agiu da própria maneira, matou um egípcio. E por causa dessa atitude errada, de não perguntar ao Senhor, era o tempo certo, mas não era daquela maneira. Ele atrapalhou, teve que ficar mais 40 anos sendo tratado. Por quê? Porque ele achava que ele era muito culto, muito educado, ele tinha muita capacidade, então vou fazer a obra de Deus porque eu sei. Mas a obra de Deus não é feita assim. A obra de Deus tem que ser feita da maneira de Deus. Quem dita como deve ser feitas as coisas é o Senhor. E por causa disso ele teve que passar pelo quebrantamento, 40 anos no deserto, sendo tratado. Deus querendo dele uma submissão